Meditação para o dia. Patrocínio Trem Bacana. É a loja de presentes do nosso irmão Luiz Fernando. Fica na Avenida Geopio Sobrinho, 422, Buritis. Continuação ali da Mário Werneck. Lá você vai achar coisas espetaculares aqui. Olha como essa garrafa térmica de água. Bem, meditação para o dia. Vamos falar sobre o que é que nós enfrentamos no dia a dia e quais são os recursos que Deus nos dá para essa luta no dia a dia. Veja bem que a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, no verso 10, vem dizendo o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Olha só que a Bíblia então nos manda ficar firmes. A Bíblia nos manda ser fortes, mas essa firmeza, essa força, ela está ligada sempre ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, a uma relação íntima e poderosa com Deus Todo-Poderoso. Então, se nós entendermos esse princípio a partir disso, nós vamos pensar o seguinte: peraí, o que impede então uma pessoa de se fortalecer, de ter uma armadura espiritual forte, rija, que ajude a vencer as tentações ou os ataques aos quais estamos sujeitos todos os dias? Porque a Bíblia fala sobre isso no texto que eu disse de Efésios 6, fala sobre as astutas ciladas, sobre os ataques, e diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais da maldade. Ou seja, estamos em luta. Então nós temos que nos fortalecer. Mas o que é que nos impede então? Por que tantas pessoas, tantos cristãos são tão frágeis diante dos ataques, diante, né, das perturbações inimigas, dos assédios, das opressões? Por que muitas pessoas então caem tão facilmente, se debilitam diante das astutas ciladas? Então nós vamos entender primeiramente o seguinte: o que é que impede uma pessoa de ser fortalecida no Senhor? Olha só, a primeira coisa então que nós vamos entender é o pecado, é a iniquidade. O pecado e a iniquidade, entenda isso como se fosse uma ferrugem que corrói a armadura de aço. Então, por mais que uma pessoa, eu estou vestido da armadura do Senhor. Está vestido, sim, mas qual é a qualidade dessa armadura? Porque a qualidade da armadura, ela vai ser desenvolvida a partir de um relacionamento com Deus. E olha só, e o relacionamento com Deus, nós vamos perceber então que a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então quer dizer que eu preciso lutar, eu preciso vencer no poder, na unção do Espírito Santo. Nós precisamos vencer a iniquidade e o pecado. Precisamos ter consciência de que o pecado e a iniquidade são instrumentos usados pelo diabo para que a nossa armadura seja tão frágil, que ela não resista aos ataques. Porque, meu querido irmão, meu amigo, olha só, nós inevitavelmente seremos atacados. Estamos numa batalha. Ora, se nós andamos para lá e para cá o dia todo e somos atacados, o que é que precisamos fazer então? Nos fortalecer no Senhor. Então quer dizer que o pecado, a iniquidade é que vai tentar corroer essa armadura de Deus. É exatamente isso. Bom, então se eu sei que é o pecado, se eu sei que é a iniquidade, como é que eu vou fazer então? O que é que eu vou fazer, né, para eu desenvolver um processo de santificação? O que eu preciso para desenvolver um processo de santificação? Para ter uma vida plena e santa, já que o pecado corrói a minha armadura, quer dizer então que para eu ter uma armadura forte e resistente, eu tenho que ter uma vida de santidade. Mas o que é que nos faz ter santidade? O que é que nos leva à santidade plena? Olha, alguém pode dizer assim: é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não, nós estamos falando de quem já está no pecado. Eu quero saber o seguinte: vamos construir santidade. Porque a santidade nós alcançamos quando nós vencemos o pecado, quando nós não o cometemos, quando nós o evitamos, quando nós não cedemos à tentação, quando nós não nos rendemos ao inimigo. Então, assim que se constrói santidade. E a santidade, desculpe, somente será construída a partir do momento que nós temos opções, escolhas, ou seja, haverá tentação contra nós.
Quer dizer que a santidade ela é construída quando nós vencemos a tentação. E isso somente é possível fazer quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos com a nossa armadura de Deus plenamente fortalecida, porque nós temos santidade. Mas espera aí, não respondemos a questão. Como é que nós desenvolvemos santidade? A gente desenvolve a santidade da seguinte forma: oração. Vida de oração intensa. Vida de oração sem pressa. Vida de oração demorada. Vida em que nós temos um prazer, em que de fato a oração para nós não é um peso, não é uma obrigação, não é algo enfadonho que eu tenho, ai meu Deus, eu tenho que orar agora, não é, eu tenho que orar 1 hora, eu tenho que orar meia hora, eu tenho que orar 40 minutos, ai meu Deus, é muito difícil. Não é esse peso. Imagine só que a oração é o nosso tempo que nós reservamos para um relacionamento com Deus. E é nesse relacionamento com Deus que nós nos santificamos. É aqui que nós desenvolvemos santificação. Então, quanto mais íntimos de Deus na oração, mais forte a nossa armadura é. Mais ela vai resistir aos embates. Mais ela vai resistir às pressões, às opressões, aos ataques, aos dardos inflamados, aos assédios do inimigo. Então, entendamos que isso vai acontecer na medida, na proporção em que nós nos relacionamos com Deus em oração. Sabe, em oração profunda, porque na oração nós entramos na dimensão de Deus. Nós entramos numa atmosfera totalmente divina e olha que nos amalgamamos a Deus e nós somos envolvidos com o Espírito Santo. Mas não é a oração desesperada, não é a oração da necessidade, não é a oração tardia, é a oração de dizer: Deus, estou aqui, Senhor, só eu e o Senhor agora. E a gente aprende a orar orando, a gente aprende a orar na comunhão com Deus. No desenvolvimento da nossa vida com o Espírito Santo. Então espera aí. Por que a gente não ora então, hein? Por que muitas vezes as pessoas estabelecem metas de oração e não conseguem manter? Muitas vezes você olha, eu vou orar assim, eu vou orar com a minha primeira ação do dia, eu vou orar de madrugada, eu vou acordar mais cedo, 1 hora, meia hora. Mas muitas vezes essa pessoa não consegue. Sabe por que acontece isso? Por causa do esgotamento espiritual, esgotamento emocional. Veja só que nós somos seres motivacionais. Nós somos seres que agimos a partir de motivação. A motivação, ela nos leva à ação, ela nos leva a um estado de alma tal que nós somos perseverantes, imbatíveis e incansáveis. Mas então, Satanás, ele tenta atacar as nossas emoções. Ele abala as nossas emoções, fragiliza as nossas emoções com pensamentos pessimistas, com pensamentos de fracasso, com pensamentos de derrota, com pensamentos de que não vai dar certo, não vai funcionar, assim não dá, eu não consigo mais, eu não aguento mais isso. Ou seja, ele intensifica os problemas que existem ao nosso redor e leva muitas pessoas ao esgotamento, à depressão, à angústia na alma, e isso abate o ser humano, isso enfraquece a pessoa, o guerreiro mais poderoso. Diante desses ataques das suas emoções, se ele não tiver revestido em Deus, sabe o que ele faz? Ele vai desistir da oração, ele vai desistir da comunhão com Deus, ele vai desistir de um relacionamento profundo com o Senhor. E aí vem o ardil do inimigo, que a Bíblia fala de ciladas, a Bíblia fala de armadilhas. E olha só, que essa armadilha então, ela consiste no seguinte: quando você faz o voto, Senhor, eu vou orar, aí você passa um dia, você não ora. Naquele dia você não orou, aí você começa a passar aquele dia se sentindo mal, sabe? E aí o inimigo vem e sopra no seu ouvido, tá vendo? Deus nem te ama, tá vendo? Você não é digno, você não é santo. Você trata as coisas com Deus e não cumpre, Deus não te ama, Ele não tá nem aí pra você. E olha, você vê, não adianta agora você querer correr atrás, não adianta agora querer orar, não adianta não, Deus já viu que você não é de nada. Gente, o inimigo começa a criar esses pensamentos na cabeça das pessoas e elas acreditam, e elas ficam mais frágeis, mais debilitadas, e elas ficam pensando assim: oh meu Deus, realmente eu não sou digno, oh Deus, eu sou tão miserável, oh Deus, eu sou o pior das criaturas, e pronto,
e vai se lastimar. E essa vida de lástima, essa vida de mediocridade, leva a pessoa ainda à maior derrota, gente. Leva a pessoa ainda a maior infelicidade, leva essa pessoa a um maior afastamento de Deus. Ou seja, tem as emoções atacadas, rompe a sua vida de oração, logo a sua armadura é fraca, ou às vezes nem está usando. Às vezes está usando um pedaço aqui, um pedaço ali. Ou seja, então, assim não consegue vencer, não consegue superar, sabe, as ciladas do dia a dia, a luta que nós enfrentamos no dia a dia. Querido irmão, meu querido amigo, nós enfrentamos lutas espirituais todos os dias. Ah, pastor, mas quem me odeia assim? Quem me deseja tanto mal? Olha, a Bíblia diz o seguinte, o próprio Jesus disse que o diabo veio a esse mundo para roubar, para matar e para destruir. Então ele vai roubar a sua fé, ele vai matar a sua disposição, ele vai destruir sua família, ele quer acabar com tudo. Então, nós estamos em campo de batalha. Para isso, então, nós temos que nos levantar. Nós temos que nos fortalecer guerreiros e vencer essas ciladas. Ah, então espera aí. O que impede então a minha armadura de ser totalmente invulnerável? Pecado e iniquidade. Ah, então espera aí. Como é que eu vou combater isso? Desenvolvendo santidade. Como é que eu desenvolvo santidade? Em oração. E aí, quando eu estiver orando, mesmo que as minhas emoções sejam atacadas, e mesmo que você um dia rompeu, um dia e dois, vai dizer assim, o diabo vai dizer, tá vendo, você não é digno mais. Querido, a vida de oração não é só para dizer eu orei. Não é só para dizer eu oro todos os dias de madrugada. Não é para isso, não. A vida de oração é para gerar transformações. O que a oração transformou em sua vida? O que é que o relacionamento com Deus transformou em sua vida? Nós precisamos saber exatamente isso. O que mudou em mim? O que eu melhorei como ser humano? O que eu melhorei como servo de Deus? O que nós nos tornamos como pessoas? Sabe, essa transformação é que interessa. É justamente essa transformação que o Espírito Santo espera em nós. Não simplesmente uma oração para dizer, orei. Porque quando a pessoa vai dizer assim, já orei hoje, 1 hora, não é? Isso é enfadonho para ela. Quando ela ora só para dizer que orou, ou só para falar, Senhor, tá vendo aí, fiz a minha parte. Não, a oração é a comunhão, e nessa comunhão nós somos transformados. Somos transformados de glória em glória. Somos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, à estatura de varão perfeito, somos cheios do Espírito Santo. Então, isso acontece quando nós conseguimos manter a vida de oração. Então, um dos grandes ataques de Satanás, dos demônios contra a nossa vida, significa fazer você parar de orar. Fazer você ter uma vida de oração medíocre. Ou aquela oração, não é? Superficial, arroz com feijão, em que as pessoas só pedem a Deus, me abençoa, me protege. A oração dele é isso, me abençoa, me protege. Não, Senhor, me encha do Espírito Santo, para eu ser imagem e semelhança de Jesus Cristo, para eu ser útil ao seu reino, e para que na sua proteção, Senhor Deus, na sua bênção, eu seja capaz de levar pessoas ao seu reino. Porque eu estarei tão fortalecido que as pessoas virão a mim em busca de refúgio e eu vou levar essas pessoas ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, que abre as suas imensas asas do Altíssimo e nos abriga, e nos protege, e nos dá segurança, e nos ensina a ter uma armadura invulnerável, uma armadura que pode apagar qualquer dado inflamado do inimigo. Para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, Senhor Todo-Poderoso, ó Deus bendito, quantas vezes, Pai, nós ficamos tão desanimados, tão enfraquecidos, tão decepcionados, Pai, conosco mesmo, ó Deus, cada um consigo mesmo, Pai. Ó Deus, e diante dessa frustração, Senhor, nos afastamos mais da oração e nos enfraquecemos. E, ó Deus, de fato, o inimigo nos tenta. O inimigo, ó Deus, coloca pensamento em nós de que não somos dignos, de que falhamos e que fracassamos. Mas, ó Deus, ajuda-nos a desenvolver uma vida de oração tão plena, Senhor Deus, tão intensa, que de fato haja transformação em nós, para que de fato a nossa vida seja uma vida desenvolvida em santidade, para que o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa índole sejam modificados, Pai, de maneira, ó Deus, que a nossa identidade como cristão, ó Deus, ela seja, ó Deus amado, inconfundível, onde quer que nos vejam, Pai. Ajuda-nos para que vejam em nós o resplendor da sua glória, Pai, a marca de Jesus Cristo, o fruto do Espírito Santo, Pai.
E assim seremos fortes e imbatíveis e venceremos, ó Pai, todos os dados inflamados do maligno e salvaremos pessoas e libertaremos pessoas e levaremos pessoas ao teu reino. Senhor, leve essa pessoa que agora assiste a esse vídeo a se arrepender, Pai, e não ceder às pressões do inimigo e nem permitir que ele manipule as suas emoções. Mas ajuda-nos, ó Deus, a cultivar santidade na presença do Senhor em oração, para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus.